Já de volta aqui o Identidade e a Tariana está aqui comigo. Tudo bem, Tariana? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Compartilhar sua história com a gente, que eu acho que pode ajudar muita gente, realmente, porque você passou por uma situação que é muito difícil de ser enfrentada e muito difícil de ser identificada. Sim, exatamente. Acho que quem está de fora consegue ver muito bem, mas quem está de dentro tem uma certa dificuldade. Com certeza. Vamos falar da sua infância. Você morava com a sua mãe, o seu padrasto e uma irmã, isso? Duas irmãs. Duas mais irmãs. velhas. Eram 3 filhas. Isso, exatamente. Como que era ali a situação de vocês dentro de casa, o convívio de vocês? Como você percebia a vida e essa convivência lá naquele período? Como que era a tua infância? Na minha infância eu percebia pouca coisa. Aham. Primeiro porque até os 6 anos de idade eu morava aqui no Brasil e eu tinha uma família muito grande. Então tinha tio, tia, primo, tinha um monte de gente na minha vida, aí pesava menos a personalidade da minha mãe, né? Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, quando eu tinha 6 anos de idade, aí começou a ficar muito mais claro para mim que, obviamente, tinha alguma coisa errada com ela. Eu não conseguia identificar o que era, mas eu percebia que quando eu contava histórias de coisas que aconteciam dentro de casa para amigas minhas, todo mundo ficava chocado pela instabilidade dos comportamentos, pelas coisas extremas que aconteciam dentro de casa. Mas você pensa, até aí tudo bem, talvez eu tenha uma mãe complicada, né? Só que as coisas foram ficando muito instáveis mesmo. Trocava-se de marido, trocava-se de casa, a gente deixou de ir para a escola. Então, a minha mãe foi cortando contato com a família que a gente tinha no Brasil, então eu fui perdendo o que era a minha rede de apoio realmente, até a gente ficar totalmente isolado. Nos Estados Unidos, os meus padrastos todos morreram, então teve isso ainda por cima. E como a gente se mudava de ano em ano, eu nunca tinha amigo, nunca tinha rede, eu não ia para a escola. E aí, na adolescência mesmo, que eu fui percebendo uma grande mudança no comportamento dela diante das filhas. E eu fui estudar muitos anos depois que pessoas com a personalidade que ela tem, com o transtorno de personalidade que ela demonstra ter, realmente muitas vezes mudam o seu comportamento drasticamente com relação aos filhos na adolescência. Porque essas são pessoas que, no fundo, sentem uma profunda insegurança, se sentem profundamente inadequados, mas é tão forte essa sensação que ela precisa destruir a luz da filha ou do filho para que ela se sinta bem. Então, a partir da adolescência, a gente ficou largada mesmo. Se desaparecesse dias e voltasse depois, sabe? E a competição virou muito grande. Tudo era uma competição, né? Com o nosso corpo, com o nosso brilho, enfim, muitos abusos verbais, psicológicos, e cada filha sendo tratada de um jeito diferente. Então, mas todas maltratadas. Assim, isso é uma excelente pergunta. Tem nessas estruturas, com mães e pais narcisistas patológicos, uma tendência a escolher um bode expiatório e uma criança dourada. Aí você pode pensar, poxa, que sorte da criança dourada, né? Ela é protegida. Só que não. A criança dourada só pode existir se ela abrir mão absolutamente da identidade dela e fizer unicamente o que os pais querem. Então, ela também não é amada, porque ela cresce se sentindo invisível se ela demonstra qualquer vontade própria que a mãe não... Diferente. Isso, exatamente. Ela será esmagada. Então, na verdade, nenhuma de nós recebeu uma validação por sermos quem nós éramos. A individualidade nossa era um problema, né? Qualquer coisa que não fosse uma obediência cega era um problema real. E quem era você nesse funcionamento? Eu era até a adolescência a criança dourada. Por que a criança dourada? A criança dourada, às vezes, se torna tão narcisista quanto a mãe, tá? Tão tóxica e abusiva. Não era o meu caso. Muitas vezes, a criança dourada é a mais manipulável. É a boazinha, a bestinha, e eu era psicóloga da minha mãe. Então, desde uma idade muito cedo, tipo 5, 4 anos de idade, eu tinha que ouvir histórias de traições dela e de coisas que não é para uma criança ouvir, sabe? Não é para uma criança de 4 anos. Então, a gente percebe, né, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, isso é resultado de trauma. Ela sofreu trauma, ela não se curou. A minha família é cheia de narcisistas, é uma coisa geracional, né? Mas ela não conseguindo se curar,
com aquela ferida gigantesca dentro dela, ela projeta toda a dor e toda a responsabilidade por consertar a vida dela em cima dos filhos. E aí, muitas vezes, que você começa a perceber, tem algo muito errado aqui. Porque eu literalmente não recebo nada dessa relação. Como assim não recebo nada dessa relação? Se a pessoa narcisista te conta uma história do dia dela, às vezes são 2 horas de história e você tem que ficar em silêncio. Mas se você começa a contar uma coisa sua, nesse mesmo instante a pessoa desconecta. Você vê que ela não está mais presente, ela muda de assunto, ela começa a te xingar. Então, na prática, você vai se esvaziando de si. Você está falando hoje com tanta propriedade sobre esse assunto, mas foi muito difícil conseguir construir todo esse conhecimento, né? Conseguir, eu acho que entender, e pior do que entender é aceitar, porque a gente está falando da sua mãe. Inclusive, antes de você ter toda essa luz sobre o que acontecia com a sua mãe, você teve um relacionamento abusivo com um namorado. Sim, Primeiro você descobriu que o relacionamento abusivo era com ele, sim. para depois você entender que era muito parecido com o que acontecia com a sua mãe. Como é que foi isso? Você conheceu, foi lá nos Estados Unidos também? Isso foi na Suécia, na verdade. Você tem uma vida de ter morado em Tava diferentes lugares. Tudo que era lugar. Então, esse rapaz era um rapaz mais novo do que eu e eu via uma atração muito forte minha por ele. Depois eu fui estudar que quando você cresce se anulando absolutamente, você atrai especificamente pessoas que vão te anular. Então foi o que eu fiz. Eu estava acostumada a me esvaziar de mim para fazer o que o outro queria, o que o outro queria, o que o outro queria. E eu tive um relacionamento extremamente curto com esse cara. Mas quando eu voltei para o Brasil, a forma que eu me sentia é como se eu não tivesse nenhuma personalidade. Era uma devastação interior que eu não conseguia dar nome para aquilo. Aí eu ficava muito confusa em um estado de alerta constante. Pesadelos constante, e ansiedade constante, pânico constante. Eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu comecei a pensar, não, esse cara tem algo esquisito. Assim que eu cheguei no Brasil, eu já bloqueei ele. Eu tive essa força. Mas tem algo esquisito que eu tenho que entender. Aí eu comecei a colocar no Google as características dele: exploração dos outros, falta de empatia, arrogância extrema, inveja crônica, mentira patológica, né? Abuso psicológico, manipulação. E toda característica que eu ia lendo, que depois eu fui ver que faziam parte de um negócio chamado transtorno de personalidade narcisista, só vinha minha mãe. Só vinha minha mãe na cabeça. E eu lá, mentira patológica. É verdade, eu nem sei. Eu não sei quem minha mãe é, porque eu não sei qual parte da história que ela me contou é verdade. Você entendeu? Eu não sei. E narcisistas fazem muito gaslighting. Isso quer dizer que mesmo que você veja a realidade com seus 2 olhinhos, a narcisista vai chegar e falar, não, mas você está adoecida, você imaginou isso. Você sempre distorceu as coisas, eu sabia que você precisava de psiquiatria. Então, a criança, a filha ou o filho começa a achar que é doido. E foi dessa forma que eu fiz a ligação entre os comportamentos desse rapaz com os da minha mãe. E foi assim que eu descobri. Mas foi simples assim? Tipo, Não. que você está contando? Ah, tá, pesquisei no Google. A minha mãe era assim também. Ah, tá bom, então minha mãe tem essa Certo. Não, não foi nada Imagino disso. que você tenha passado até por um processo de negação. Com certeza. Estamos falando de uma mãe, né? Perfeito. Inclusive, hoje eu tenho um programa específico para filhas e filhos de mães e pais narcisistas, onde eu acolho essas pessoas no momento de descoberta. Por quê? Porque quando você descobre esse treco, você vai entrar em negação. Quem está pronto para abrir mão da mãe ou do pai? Acima de tudo, quem está pronta para entender que o que você experimentou até agora não foi amor? Então, assim, foram muitos meses pesquisando, eu devorava tudo que eu achava na internet. E aí, eu fazia listas de cada característica, eu fazia listas de coisas que eu lembrava que tinham acontecido com a minha mãe, e eu levava para minhas irmãs, para ver se eu não estava louca, se eu não estava exagerando as coisas, porque você sempre acha que você é louca. E elas confirmavam, isso tudo aconteceu. Cada criança com uma percepção diferente do acontecimento, mas tinha acontecido. Depois de muitos meses assim, aí eu passei pela fase da barganha, que tem um luto envolvido, né? A primeira fase é a negação. A fase da barganha é você pensa, tudo bem, agora eu entendi que ela tem essa questão, eu vou fazer de tudo para que o relacionamento não tenha que mudar e a gente continue tendo contato. Então, é a fase que os filhos começam a dar dinheiro, dar presentes, ligar mais para a mãe, nunca falar nada pessoal, obedecer mais. E quanto mais você dá,
maiores são as respostas de fúria, de eu te detesto, tudo é sua culpa, da outra pessoa. Aí você começa a perceber, caraca, eu não tenho poder aqui, eu não posso salvá-la. Eu perguntei para ela, mãe, me fala, o que tu quer para eu te fazer feliz? Ela entrou em choque e não conseguiu responder. Porque o mecanismo da narcisista é, eu estou sempre certa e o mundo é o problema e o mundo vai me pagar. E o mundo aqui era eu, eram as filhas dela que tinham que pagar pelos problemas financeiros, jurídicos e emocionais nos quais ela se colocava constantemente. Tem muita coisa pra gente entender dessa história, de inclusive como você consegue ser uma pessoa tão bem resolvida falando sobre esse assunto, né? Porque você passou por muita coisa, Sim. é uma decepção muito grande e uma vida sem esse amor, como você mesma Sim. citou. Sim. Então, só um intervalo rápido, a gente vai fazer uma parada, mas a gente volta tentando entender como foi a construção e como foi a superação de toda essa dificuldade que ela está apresentando aqui pra gente. Não sai daí, a gente volta já. De volta aqui com a Tariana. Tariana, olha, uma história bastante complexa a sua. Porque você descobriu que a sua mãe ela tinha um problema emocional muito sério. Uhum. Você descobriu que você teve toda uma infância, uma juventude prejudicada por conta desse comportamento que a sua mãe assumia. Uhum. Não foi fácil entender isso, não foi fácil o embate com a sua mãe depois do entendimento de tudo isso, né? E aí acontece uma situação dentro da sua casa que vocês passam pelo luto, pelo falecimento do padrasto de vocês. Isso. Embora aconteceram alguns padrastos na sua vida, como você comentou, mas parece que esse momento foi muito difícil e as coisas ficaram realmente insuportáveis dentro de casa. Esse meu padrasto, como teve vários, foi esse que eu considerei pai. Então foi o que me assumiu também como filha, sabe? E quando ele faleceu, foi muito difícil para mim. E não tinha espaço, eu tô até me emocionando agora, mas não tinha espaço pro meu luto. Então, tipo, poxa, mãe, eu sinto falta dele. E você? Imagina o meu luto. Eu fui casada, quem é você? A minha dor é maior. Então eu não conseguia ter espaço pro meu luto, né? E aí, o que acontece? Pessoas narcisistas, elas dependem de um negócio chamado suprimento narcisista. Elas se sentem tão inadequadas e vazias por dentro que elas forçam pessoas com vários tipos de chantagens e violências emocionais e até físicas a ficarem perto delas. Então, esse padrasto meu, o marido dela, ele já estava muito desestruturado emocionalmente. Para ficar do lado de uma narcisista, você fica. Mas ele oferecia atenção constante, que a narcisista precisa. É muito comum, quando pessoas narcisistas perdem um parceiro, que elas têm um surto. Porque sem aquela pessoa dando validação constante, atenção constante, a pessoa literalmente não sabe quem ela é. É um vazio interior, ela começa a entrar em contato com a vergonha profunda de se sentir inadequada. Isso desencadeia depressão. E aí ela faz o quê? Ela vai atrás de outros suprimentos narcisistas. Ou seja, outra pessoa vai ter que ficar me ouvindo 24 horas por dia, fazendo tudo que eu quero 24 horas por dia, do jeito que ele fazia, porque eu não existo sem forçar as pessoas a fazer isso. Então, nesse momento, ela veio muito por cima de mim, né? E eu estava querendo viver o meu luto, e não tinha espaço para o meu luto. Aí, no meio disso também, ela começou a ameaçar muito, vou cometer suicídio. E aí, nesse processo, ainda na minha barganha de não, tudo bem, eu vou fazer acontecer meu relacionamento com a minha mãe, vai estar tudo bem, já sei o que eu vou fazer. Não consegue ser feliz, eu sou comissária de bordo, eu era na época, eu vou levar minha mãe para viajar para Paris, para Nova York, para não sei o quê. Pelo menos nesses momentos, ela vai ter um momento de paz, né? Aí eu levei ela para Paris, para celebrar o aniversário de 50 anos. Eu falei para ela, mãe, vai ser assim a partir de agora, a gente vai viajar algumas vezes por ano, eu vou te dar de presente. E você pode imaginar, poxa, da hora, né? Um presente, foi para Paris celebrar os 50 anos. Não, não. A resposta que eu tive dela lá, as últimas 24 horas, foram de um surto, onde ela me xingou das piores coisas possíveis, falando coisas assim, você é lixo, você me trouxe para cá para esfregar na minha cara o quanto eu sou inadequada. Agora eu vou ter que voltar para o Brasil, para minha vida de lixo, e é tudo a sua culpa, você fez de propósito, só para mostrar para mim que eu não posso nada, que eu não consigo nada, por que você é cruel, por que você faz isso comigo? E foi um surto que eu nunca tinha visto, de 24 horas.
Eu nunca vi surtar 24 horas, de ficar espumando pela boca, jogada na cama, chorando. Eu tinha que carregar ela para o banheiro. Extremo. E de lá, eu estava indo para a China. Ela voltaria para o Brasil e eu iria para a China estudar mandarim. Aí, no voo para a China, eu estava assim, né? Eu tentei de tudo. Eu achei que dar essas viagens para ela ia consertar alguma coisa. Eu estava, na época, falando com muitas mulheres na internet que tinham mães e pais narcisistas que estavam me orientando. E lá na China, eu estava compartilhando um apartamento estudantil com uma psicóloga especialista em transtorno de personalidade narcisista. Olha que ótimo! Foi muito coisa de Deus, assim, sabe? E aí, com o apoio dela, eu decidi cortar contato. E eu fiquei sem contato nenhum durante anos. Aí depois a gente até voltou a ter contato, mas por causa das características de instabilidade dela, ela fez a mesma coisa com as 3 filhas que ela fez com o resto da família. Ela cortou contato com todo mundo. Então agora a gente está sem contato mesmo, mas no caso por iniciativa dela, né? Na última vez agora. Como é que você resolveu tudo isso dentro de você? Sim. Porque, né, passar pelo processo, entender, aceitação, minha mãe é assim e tudo mais, ok. Agora, como é que resolve isso? Como é que resolve a dívida que essa criança né, foi tendo durante toda uma construção? Pessoas narcisistas fazem abuso narcísico. Abuso narcísico destrói o senso de eu do outro. A pessoa cresce sem saber quem ela é. Para você criar um senso de eu, você tem que tomar decisões a partir do que você quer. E eu não estava acostumada a fazer aquilo porque eu fazia o que minha mãe queria. Então, eu não tinha onde achar um eixo. Então, qual foi o mecanismo para eu superar isso? Vinham muitas vozes na minha cabeça. Você é uma má filha, você está exagerando, você não deve fazer isso, blá, 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 blá. E aquilo me deixava tão ansiosa que a única forma que eu achava paz era se eu pausasse, fechasse os olhos, respirasse, e eu ficava calminha. E lá dentro eu achava um eixo. Eu estava lendo uns negócios de meditação que falava assim, dentro de você tem uma paz aí. E eu, então vou ter que achar essa tal de paz aí dentro de mim, porque eu não sei onde é que está isso, não. E eu comecei a entrar no hábito de toda decisão que eu tomava, eu me acalmava fisicamente, respirava, eu ficava bem calminha e eu perguntava para o meu eixo, o que eu faço? Eu esperava. Aí vinha borbulhando uma resposta de dentro de mim. E aquela resposta frequentemente era totalmente socialmente inaceitável, não era o que as pessoas entendiam ou validavam, mas era a única coisa no caos que me dava paz. Então eu fazia. E dia a dia eu fui construindo um senso de eu que eu não tinha, porque eu me guiava por esse eixo. E essa é a cura. É você apagar as vozes, acalmar as vozes para você acessar o seu eixo. Mas filhas e filhos de narcisistas não conseguem acalmar as vozes porque elas sofrem de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Ou seja, elas estão sempre em alerta. E é um processo de anos para você acalmar o seu sistema nervoso a ponto de acessar o seu eixo naturalmente. Porque senão é só terror. E para mim foram uns 2 anos só para me acalmar. Só para me acalmar. Para não ter síndrome de pânico, para não ter fobia social. E é por isso que você focou a sua vida, depois que você descobriu tudo isso e conseguiu resolver essa situação toda com você, que você focou a sua vida em ajudar outras pessoas a conseguirem se livrar disso, né? Eu te falo assim, que se não fosse pelas mulheres na internet, cujos nomes eu desconheço, porque eu achei elas em fóruns, antes de Facebook, nem tinha foto, nem nada, era nome fictício. Se eu não tivesse achado essas mulheres que validaram a minha experiência, que falaram, você não é louca, eu vivi a mesma coisa. E as histórias eram tudo igual, sabe? Com detalhes Coisa diferentes. repetitiva. Inacreditavelmente repetitivas. Se não fosse por elas, pessoas aleatórias, que eu nem sei quem foram, eu não teria me libertado. Porque você não tem força. Você não tem eu. Como que você vai se libertar? Se guiar? Se tudo que vem de dentro de você, você rejeita, porque aquilo foi um perigo para os seus pais a vida inteira, então você teve que rejeitar. Então, por causa disso, eu tinha um sonho de ter uma empresa digital, eu não sabia, eu queria trabalhar com saúde mental, esse assunto estava sempre na minha mente, mas eu pensava, quem sou eu para falar desse assunto? Na época eu não era nem psicanalista, sabe? Eu não era nem formada, eu era só formada em administração. Mas eu fiz a mesma coisa, porque tinha uma voz que falava, faz esse treco, solta esse vídeo sobre isso. Eu fiz a mesma coisa, me acalmei. No dia antes que eu gravei o primeiro vídeo sobre isso, fechei os olhos e perguntei para o meu eu. Eu sou louca por querer falar desse assunto na internet no Brasil? Eu sou louca? Faz porque você sabe a importância que foi para você. E é verdade. Eu não tinha a mínima chance de me salvar. Então é isso que eu faço.
O que você falaria para quem está assistindo a gente agora e está numa dúvida? Peraí, será que eu estou numa relação abusiva? Isso pode ser com familiares, pode ser num relacionamento amoroso, pode ser num relacionamento conjugal de fato, né? Qual é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer para identificar se ela está vivendo um relacionamento como esse? Eduque-se. O que mais tem informação na internet. Começa a pesquisar o que é relacionamento tóxico. Também pesquisa o que é um relacionamento saudável, porque você provavelmente não sabe. E por isso que você aceita o tóxico, porque aquilo é normal para você. Então, informe-se para você conseguir identificar. Fora isso, busque apoio. Sozinho a gente não sai do lugar, tá? E a terceira coisa é busque o seu eixo. Repita esse processo que eu falei agora, que você não está com eixo interno nenhum para você estar num relacionamento tóxico. É isso que destrói dentro da gente o nosso eu, o nosso contato com o nosso eu. Então, busca terapia, faz esse processo que eu falei, busca um jeito de todos os dias, em vez de tomar decisões baseadas no seu medo, no que os outros querem de você, acalme-se, encontre o seu eixo e dia após dia você vai reconstruir isso daí. Mas demora? Então tenha paciência e seja muito acolhedora consigo mesma. Muito bom. Tariana, que legal ouvir a sua história e como você conseguiu se reinventar depois de tanta dor, de tanta luta, né? Sim. Muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história e por ajudar tantas pessoas, né? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz que a TV Novo Tempo aborde esses assuntos, porque são muito importantes e Com tabus. certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.